Borracha na pista, um dia histórico, isso mesmo. Estou aqui com uma lenda viva do nosso automobilismo, 12 vezes campeão da Stock Car, ele piloto de Fórmula 1, dispensa comentários, tá? É um dia para mim muito especial. Quero aqui, ó, apresentar o nosso convidado Ingo Hoffmann. Ingo, Olá, pessoal. Obrigado, Lúcio. É um prazer estar aqui com vocês para dividir um pouquinho das minhas histórias. Vamos lá. vamos lá, Ingo. Ingo, 72 anos, isso, Ingo? 72 anos, completados agora em fevereiro. Tô velhinho Puxa já. vida, 28 de fevereiro. Quase que Ex- você faz aniversário aí de 4 anos, é isso? É. Se a matemática fosse essa, eu estaria Você feliz, estava viu? feliz, né, Ingo? Mas não é. Ingo, obrigado primeiramente por nos receber aqui, tá? Estou muito feliz mesmo. E queria que você começasse aí, vamos dizer assim, do começo, né, da sua história lá, como você disse que Tá. era um rato do autódromo lá. Essa história eu conto muitas vezes. Ai, desculpe, cansado. Eu conto muitas vezes, porque eu faço muita palestra motivacional, eu conto essa um pouquinho de como eu comecei, né? Mas vamos lá. Eu fiz a minha primeira corrida em setembro de 1972, quando eu já tinha 19 anos e meio completo. Se a Sim. gente pegar, comparar com a garotada de hoje, eu já era um vovozinho quando eu estava começando. Por coincidência, estava escutando hoje um podcast do Dudu Barrichello, onde ele fala que ele começou a correr no kart, não sei lá, não sei quanto, mas com 11 anos. Falei, eu Ixi, já era muito tarde para mim. Então, imagina eu com 19 anos e meio correndo pela primeira vez. Corri com um Fuscão Interlagos, Fuscão totalmente original, inclusive pneus radiais ainda. Um festival que chamava Festival do Ronco. Fiz 6 corridas, ganhei algumas. Aí o motorzinho do Fusca fundiu. Aí em 73, através do meu pai, já tive o primeiro patrocínio, onde eu corri na Divisão 3, fui campeão brasileiro correndo com o Fuscão, com pneus slick, super preparado. Em 74, corri com uma Brasília. Essa sim. Brasília marcou época. Essa Brasília, eu sei que hoje tem umas 2 ou 3 réplicas aí. Eu tenho modelinho, eu tenho modelo de Autorama, porque essa Brasília marcou muito a minha carreira, porque era um carro pequeno, 1.600 cilindradas. Corríamos de divisão 3, um carro super preparado, super rápido, mas a gente corria junto com os carros grandes, com os Opalas e com os Maverick. Eu muitas vezes andava na frente deles, porque era muito ágil nas curvas. Na reta eles me passavam, ainda aquela história do povo torcer a favor do pequeno contra o Sim. grande, né? Sansão e Golias, né? E aí, em 74, estrei também na Fórmula Super V. Foi o mesmo ano que o Nelson Piquet estreou junto comigo no Campeonato Brasileiro de Fórmula Super V. Em 75 eu fui correr na Europa, Sim. Campeonato Inglês de Fórmula 3, algumas etapas do Campeonato Europeu. E no segundo semestre de 75, exatamente no mês de setembro, eu estava fazendo meu primeiro teste no Fórmula 1, no Fittipaldi Puxa. Copersucar. Então, da minha estreia com o Fuscão 1500, em setembro de 72, a primeira vez que eu botei a bunda num Fórmula 1, setembro de 75, foi uma ascensão assim absurdamente rápida. Puxa vida, não? E aí eu acabei sendo contratado pela equipe, fiz algumas etapas da Fórmula 1 em 76, 77, e paralelamente à Fórmula 1, nos anos 76, 7, 8, eu corri na Fórmula 2, Campeonato Europeu. No Sim. final de 78, eu estava sem patrocínio, percebi que minha carreira internacional tinha chegado ao fim, eu tive que optar a voltar aqui para o Brasil. Foi quando eu reiniciei, vamos dizer assim, minha carreira, justamente em 79, quando estava começando a hoje tão badalada, tão famosa Stock Car. Puxa vida. Só que lá atrás a gente nunca imaginava que a categoria Stock Car fosse perdurar tanto tempo e hoje fosse ser essa categoria incrível, com certeza uma das melhores do mundo, né? Sim. E dentro desses 30 anos que eu corri na Stock Car, ganhei o campeonato 12 vezes. Em resumo, é isso. E 6 consecutivas, Ingo. Cheguei a ganhar 6 consecutivos, sim. Isso é um número que hoje eu penso, falei, caraca, eu consegui Não realizar. vou falar que deu pra enjoar de ganhar, né, Ingo, mas, Não, de ganhar a gente não enjoa nunca, não tem como enjoar. mas foi A gente enjoa fantástico, de né? não ganhar, É, aí é né? terrível. Mas que maravilhoso. E tem aquela história eu achei fantástica do Fusca, que você disse que fez o hack ali de dentro ali, né, de PVC, É, o Santo o Antônio, Santo né? Antônio ali, né? Porque a corrida de estreia, esse campeonato que eu chamava Festival do Ronco, como eu acabei de dizer aqui,
ele era totalmente sem controle nenhum, né? Era para pilotos estreantes e novatos, aqueles que nunca tinham andado previamente. Aí não existia vistoria técnica, não existia nada. Então, só olhava por fora, se tem lá o tubo que parece o Santo Antônio, está liberado. E como eu não tinha dinheiro para nada, eu fiz o primeiro Santo Antônio de PVC, para enganar. Mas na segunda corrida já foi de um Santo Antônio bacana, que protegia mesmo, que o meu pai ajudou a pagar. Que show. Ingo, e nessa época que você estava aqui na Stock Car, assim, quem que você de piloto assim que estava sempre ali competindo com você forte, assim, um dos que você destaca aí para. Bom, foram 30 anos correndo na categoria, né? E com certeza, essa pergunta sempre me é feita também, os pilotos que eu mais tive disputas durante esses anos todos foi o Chico Serra e o Chico Paulo Gomes, Serra. o Paulão, né? Houveram muitos outros, muito bons. Alencar Júnior, ele participou menos tempo na categoria. Os irmãos Giafone, tinha muita gente boa. Mas aqueles mais ferrenhos, inclusive pelo tempo que nós corremos juntos, foi o Paulão e o Chico Serra. Os dois foram os mais, vamos dizer que deu um pouco mais de trabalho. Eu trabalho não, qualquer competidor dá É, né? trabalho, né? Vocês tinham tudo de. Você não tá lá, ninguém tá lá para brincar. O Paulão me dava mais trabalho porque ele era meio que da sujeira, né? Ah, Ele gostava de. gostava de aprontar, bater nos outros, e tal. Mas eu já conhecia o perfil dele, né? Sim, E em compensação, o Chico Serra, eu tive disputas com ele assim maravilhosas, Interlagos antigo ainda, um sim. circuito de 8 quilômetros, onde a gente fazia a curva 1 e 2, que era uma curva muito rápida, a turma de hoje não conhece. A gente fazia lado a lado com os Opalas, depois com os Ômegas. Respeito total, de um para o outro, de outro para um, Sim, entendeu? Paulão já não faria isso, não. bem limpo. Ô, Ingo, e da época da Fórmula 1 lá, o que que, né, você falou, como você falou, a ascensão foi assim, meteórica, né? E você chegou lá, eu vi já, né, muitas histórias ali com o Wilson Fittipaldi, né, né, vamos dizer assim, chefe de equipe lá, né, na época que o Emerson também estava em ascensão aí. O Emerson já era bicampeão mundial, ele já tinha passado a fase da ascensão, ele já estava muito bem estabelecido, né? Sim, Eu fui companheiro dele durante 2 anos, mas como eu falei agora há pouco, em muito poucas corridas, porque infelizmente minha participação na Fórmula 1 foi bastante restrita. E uma das razões é que eu cheguei muito cedo lá, muito, muito sim, cedo. Eu sabia que eu não tinha experiência para estar na Fórmula 1, mas eu não tinha o dinheiro para fazer as categorias de acesso de base, que seria mais um ano de Fórmula 3 e talvez 2 anos de Fórmula 2, para ir um dia chegar na Fórmula 1 preparado. sim, Então, quando eu assinei o contrato, sabia que eu corria um risco grande. Mas o maior problema foi a falta de competitividade do carro em algumas épocas, né? Então, sim, por exemplo, o primeiro ano que eu deveria correr, eu fiz poucas provas só porque eu era companheiro do Emerson. O Emerson era o bicampeão mundial, era o cara já super estabelecido aqui, né? E aí o nível de cobrança, na minha opinião, mudou muito da imprensa e do povo brasileiro em relação à equipe, porque nós tínhamos lá o Emerson, que era o sim. cara, Do o momento bicampeão. lá, né? Então o nível de cobranças mudou drasticamente. E com isso a gente começou a ter problemas técnicos, querendo resolver soluções de uma maneira muito rápida, que muitas vezes não eram as indicadas, em função da pressão que a imprensa toda colocava em cima da equipe. Enfim, minha participação foi bastante restrita na Fórmula 1, mas eu fui um piloto de Fórmula 1. Isso está no meu Ninguém currículo, tira, né? entendeu? Isso ninguém tira nunca, né? Se você pensar Exatamente. em termos de população mundo afora, quantos por cento que Exatamente. pilotaram Fórmula 1? Nem É 0,1%, né? verdade. Eu sou um dos privilegiados. Com E quando certeza. eu entrei na Fórmula 1, meu nome ficou muito mais em evidência, e isso me ajudou a captar patrocínios para continuar minha carreira em outras categorias. Sim. E aí, quando você veio para o Brasil, que você foi para estoque ali, como que foi essa chegada, assim? Quando eu terminei minha participação no automobilismo internacional, no final de 78, como eu disse agora há pouco também, eu estava arrasado financeiramente e psicologicamente, achando que minha carreira tinha terminado. Aí começou a estocar em 79, categoria essa que eu não queria de início participar, Sim, que eu queria continuar pilotando carros de Fórmula, a tal da Fórmula Super V, que estreou em 74. Ela em 79, 80, 81, 82 ainda era uma categoria muito forte.
Sim. carros monopostos, carros de corrida de verdade. Mas eu não consegui viabilizar minha participação nessa fórmula. Aí, por total falta de outra opção, na última hora, um amigo meu que trabalhava numa agência de publicidade, o Paulo Renato Moraes Pinho, que faleceu já há alguns anos, ele me viabilizou um patrocínio via Jornal da Tarde, mas a grana vinha da General Motors, porque a General Motors queria ter um piloto de renome para levantar a mídia, né? Aí eu falei, pô, eu não quero correr de Opala, mas era a única opção que eu tinha, né? Só que eu nunca poderia imaginar que foram 30 anos de muito sucesso. Puxa vida. Parabéns, né, por todo esse sucesso. E assim, as histórias, né, Igor? Tem muitas histórias bonitas aí. Aquela história do Rubinho, do capacete que você deu pra ele, né? Que você fala, poxa, nunca imaginei que o Rubinho seria o Rubinho que é hoje, né? Pois E às vezes é, uma criança, né, que tinha um sonho se espelhava, né? é uma coisa legal, eu tenho muita história para contar, porque todo mundo que participa do automobilismo, acho que todo mundo que corre atrás do sonho dele acaba vivenciando muitas experiências bacanas, entendeu? Que quando estão acontecendo ali naquele momento, você nunca imagina o que podem vir a significar no futuro. E uma dessas é justamente a história com o Rubinho, né? Sim, Como eu estava dizendo, eu voltei para o Brasil no final de 78, 79, comecei na Stock Car contra a vontade, com Opala, e eu precisava montar uma oficina para ter esse carro, né? Porque os primeiros 2 meses ou 3 ficou dentro da concessionária, que me patrocinava, a Pompeia Veículos, a concessionária Chevrolet, mas aí falei, não dá para ficar aqui. Aí eu aluguei um salãozinho exatamente em frente ao Autódromo de Interlagos, praticamente em frente ao Portão 7, onde é a entrada sim, principal do autódromo. E nos anos 70, final dos anos 70, logicamente eu não tinha telefone, porque era um investimento muito caro, não é da tua época isso provavelmente, mas o maior investimento que podia existir era uma linha telefônica. Até que tinha que ser declarado no imposto de renda, uma coisa nossa, assim, hoje em dia, impensável. E aí eu usava o telefone, o escritório, de uma loja de material de construção, que era 20 metros do meu galpão, do Rubão Barrichello, pai do Rubinho. E o Rubinho, naquela ocasião, tinha 8, 9, 10 anos, não tinha 10 anos, tinha 8, 9 anos, sim, e ele não corria nem de kart ainda, mas ele era apaixonado por carro. Umas vezes ele vinha lá na minha oficina, no galpãozinho, sentava dentro do Opala, no ano 79 isso. Eu vi sim. que o moleque era um apaixonado. Eu peguei e dei para ele um capacete que eu tinha, que eu não ia usar nunca, um capacete laranja, e ele guardou. E a corrida, quando ele correu a primeira vez de kart, não sei que ano foi isso aí, Hum, tem que perguntar para ele usou esse meu capacete. E o cartódromo de Interlagos, para quem não conhece, é atrás do retão antigo de Interlagos, sim. né? Então o pessoal que está treinando de kart enxerga quem está andando na pista. E o Rubinho me conta que ele terminava o treino dele lá, ele sentava no muro e via eu treinar com Opala, né? Então ele se espelhou muito em mim naquela época e eu passei a ser um fã dele depois que ele deslanchou na carreira, né? E é uma coisa que ele diz sempre que as cores do capacete dele são branco, laranja e azul. O laranja justamente por causa do capacete laranja que eu dei para ele, né? E aí Sensacional. nós fizemos uma amizade bacana, entendeu? E ele está até hoje nativo aí, super competitivo, é apaixonado por corrida, como eu também sou. Agora tá vendo os filhos dele aí também, já estão competindo ali, então, né, correndo. Exatamente, ele tem Que uma missão bacana. grande pela frente. 2 filhos correndo, isso não é fácil financeiramente. Imagino, viu? E já que você falou em capacete, né, do que o Rubinho se espelhou em você, é, só para não perder esse gancho, né, tem esse capacete de ouro aqui, ó, que na verdade foi uma homenagem, né? E você tá me Isso foi uma contando, né, homenagem. Igor? Isso é uma revista especializada, Auto Racing, que sempre, já há muitos anos, só cobre automobilismo. Acho que hoje é mais uma revista virtual, de internet, Sim, né? Mas eles sempre foram muito cobrindo tudo que é tipo de automobilismo. E todo ano tinha eleição dos melhores pilotos nas diversas categorias. E aí saiu o piloto do ano, vamos dizer assim, um capacete sim. de ouro. E eu ganhei esse capacete de ouro, não sei, umas 6 ou 7 vezes. Os troféus estão aqui na minha cozinha. E aí, na virada de 99 para 2000, essa mesma revista fez uma outra enquete durante o ano inteiro de 99, junto com os assinantes, aficionados, com a imprensa, uma votação para eleger o piloto do século categoria ouro e o piloto do século na categoria prata. Na Certo. categoria ouro era
Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, esses grandes nomes, pilotos internacionais, Piquet. etc e tal, né? Piquet e tudo mais. E aí, na categoria prata, que eram, vamos dizer, os pilotos de segunda linha, assim, muitos deles de grande nome também, eu acabei sendo eleito o piloto do Eleito. século. Tanto é que esse troféu Esse que está aqui troféu na aqui, né? frente, e é o troféu que eu hoje em dia prezo mais de tudo, de todos Sim. que eu tenho, porque esse realmente é significativo, porque é um marco na minha carreira e a votação foi feita por votação do público em geral. Sim. Público e imprensa, não foi uma coisa Por direcionada. Então, merecimento mesmo, né, por Igor? merecimento, exatamente. Fiquei muito feliz, eu não achava que eu pudesse estar entre os finalistas e quando foi feito o evento lá, fiquei muito feliz, mesmo porque quem chegou atrás de mim na segunda colocação em termos de votação foi José Carlos Patti, um piloto da antiga da Fórmula 1. Ganhou corrida na Fórmula 1, mas sofreu um acidente de avião aqui em Atibaia e faleceu em Faleceu. 77. Eu tinha muita admiração por ele também. Então, eu estando em primeiro e o Patti em segundo, fiquei muito feliz. Poxa, sensacional. Ô, Igor, e você teve algum, assim, qual que foi o seu contato com o Senna? Você teve alguma, Muito pouco, eu não tive é, contato com ele. Não muito tive. pouco. Não tive nenhum. Na realidade, encontrava duas vezes na pista que ele ia, cumprimentava e zero de É, contato. Não tenho, não posso falar nada, entendi. não. E o Piquet, O Piquet eu tenho. Hoje eu não tenho contato com o Piquet já há muito tempo, né? Mas o Piquet nós estreamos em 74 junto na Fórmula Super V. Como eu disse, eu fui para a Europa em 75, 6, 7 e 8. sim, 78 foi o meu último ano lá. E 78 foi o primeiro ano do Piquet lá. Então a gente encontrava ele algumas vezes na Inglaterra, tal, nas corridas de Fórmula 3 que eu ia acompanhando. Naquele ano eu já corria de Fórmula 2, né? Então acompanhei ele lá na Inglaterra. Aí ele fez a carreira brilhante dele e voltei a ter contato com ele em meados dos anos 90, quando nós voltamos a correr juntos nas 1.000 milhas de Interlagos aqui e algumas provas na Europa, 24 horas de Nürburgring e 24 horas de Spa-Francorchamps. Nós, no primeiro ano, 90, acho que foi 93 ou 4, não lembro, nós dividimos o mesmo carro, né? Então, perdi o contato com ele. entendi. E a sua, quando você estreou lá na Fórmula 1 foi em Silverstone? A primeira O primeiro teste que eu fiz na Fórmula 1, para justamente um teste para o Wilson Fittipaldi me avaliar, foi na pista de Silverstone, Silverstone, né? no circuito antigo, né, que era muito rápido. Hoje em dia, no circuito novo tem um monte de curvas, um monte de variantes, mas eu fiz 2 dias de teste em Silverstone. E como era, assim, porque vocês estavam lá né, nessa época com o Emerson, era, como você falou ali, né, um destaque total lá na Europa, lá, como que era a convivência de Convivência? vocês lá? Não tinha, porque eu morava na Inglaterra e ele morava na Suíça. A gente se Ah, encontrava nos finais de semana da corrida e era pouco, então, cada um pro seu canto. entendi. Não Cada um tinha. faz o seu. Cada um faz o seu, exatamente. Tá certo. Eu tinha mais convívio na Inglaterra com o Wilson Fittipaldi, Sim. o irmão mais velho do E o Wilson Emerson. corria também, né, na O época, Wilson né? corria nos anos 72, 3. Ele correu de Fórmula 1 pela equipe Brabham. E é um piloto excepcional. Ele faleceu agora tem 1 ano e poucos meses atrás, infelizmente. Um grande cara, um cara que me ajudou muito mesmo. E ele ficava cuidando da equipe de Fórmula 1 na Inglaterra, onde eu morava. Então, eu Sim. posso dizer que praticamente todo dia eu ia na oficina da Fórmula 1 acompanhar o trabalho, acompanhar o desenvolvimento e saímos para almoçar direto. Eu fiquei muito amigo do Wilson por esses anos de estarmos morando juntos na Inglaterra. Que bacana. É, o Wilson, bastante pilotos, assim, são muito gratos, né? Porque diz que ele sempre ajudava, o que ele podia, Ele né? foi para mim uma pessoa muito importante, que foi ele que me incentivou a correr na Inglaterra, ele que me chamou para fazer os testes de Fórmula 1, ele que me contratou. Então eu devo muito, muito, muito ao Wilson, isso é inquestionável. É gratidão, né? Que bom. Ô, Ingo, então vamos voltar lá pro Brasil. E assim, as corridas daqui, eu sei que é difícil, né? Como você falou, cada vitória, cada campeonato. é, Mas tem alguns campeonatos assim, que é mais, né, acirrado. Tem algum. Olha, essa pergunta também muitas vezes me é feita, né? Dos 12 campeonatos que eu ganhei, eu sempre respondo o seguinte: para mim, o mais importante, não pela dificuldade, mas o mais importante foi o primeiro que eu ganhei logo em 80. Sim, Eu comecei na Stock Car em 79, mas não era o que eu queria fazer. Mas falei, cara, eu não posso deixar meu sonho morrer de ser piloto de competição.
79 foi um ano de aprendizado na categoria. Eu era sempre, lá no final do grid, eu era muito ruim, porque o carro era ruim, eu não pilotava o carro da maneira correta. Mas em 80, o segundo ano da categoria Stock Car no Brasil, eu fui campeão. Foi muito rápido que eu saí de lá do fim do grid para ser campeão. E esse campeonato, quando eu ganhei em 80, foi importante que eu falei, cara, aqui de repente tem um caminho para eu trilhar, entendeu? Sim. Em razão da minha quase frustração de não estar mais correndo na Europa, né? Agora, houveram campeonatos mais difíceis, decididos na última corrida. Esse de 80 foi decidido na última corrida também. Mas o mais marcante nesse aspecto que eu acabei de explicar foi o primeiro que eu ganhei em 80. Em 80, né? Ô, Igor, e assim, deve ter sido muito a potência dos motores, né? Porque você pegou essa Peguei tudo, evolução aí, né? peguei tudo em todos os sentidos, né? Desde a evolução tecnológica do carro, dos equipamentos, dos acessórios, a evolução da potência dos motores, né? Sim, Nós chegamos a ter com os Opalas, foram de muitos anos que o regulamento ia mudando, não dá para lembrar tudo, mas o primeiro ano era um motor 250S da Chevrolet, que tinha uma preparação, não sei dizer quantos cavalos tinha, não sei dizer. Mas com com o desenrolar do tempo, os motores foram desenvolvendo, os regulamentos iam permitindo cada vez mais coisa. Os motores 6 cilindros do Opala chegaram a ter 270, 280 cavalos, que é uma coisa bem significativa, né? Se a gente comparar com os dias de hoje, com aqueles poucos recursos técnicos que a gente tinha, né? Mas a evolução é uma coisa que vai acontecer naturalmente, como né? eu sempre falo. Lá atrás, a gente não tinha isso aqui, não Sim. tinha celular. Hoje, acho a coisa mais normal do mundo, entendeu? É, verdade. Então, na época que a gente sempre tinha o que existia de melhor disponível para a gente ter nos carros. Por Sim. exemplo, os Stock Car, quando eu comecei em 79, o freio traseiro era tambor, com lona. Sim. Isso hoje em dia ninguém nem conhece o que é, porque todos os carros têm freio a disco na Mas traseira. você sentia assim que por você ter passado, você veio, né? Isso te ajuda de alguma forma, né? Tipo, o carro, que o Opala era um carro meio, né, Não vou dizer desengonçado, que vamos dizer ajuda, assim. não vou dizer que ajuda, não, porque o piloto bom ele se adapta É, vai se até uma adaptando, carroça, né? não tem isso, entendeu? O piloto vai Entendi. acompanhando a evolução, né, do equipamento, né? E uma coisa que eu sempre digo e que eu tenho muito prazer eu peguei todas as épocas, entendeu? Da época lá de Sim. trás do Opala com freio a tambor na traseira, durante muitos anos, câmbio H, hoje em dia é tudo pedal, uma borboleta aqui. A turma nova não sabe guiar o carro com câmbio Sim. em H, não sabe fazer a técnica do punta-taco. Eu sei porque eu já vivenciei isso. Agora, um ano passado, recentemente. Então, eu tive felicidade de acompanhar tudo isso. Por exemplo, hoje em dia, você tem toda a coleta de dados, a metria, né? É uma ferramenta incrível aquilo lá. Aquilo é uma Sim. coisa que, acabou com a dificuldade de um piloto, entendeu? E olha lá na metria e fala, aqui eu tenho que frear 20 metros mais perto da curva, tem que mudar a tomada de curva, quer dizer, pela metria você faz com que qualquer piloto menos habilidoso chegue no limite. Na minha época não, era talento puro, era você e você dentro do carro e não tinha mais Um ninguém, braço entendeu? ali, né? E eu cheguei nessa fase final com todos esses adventos dessa técnica toda que me ajudou muito também. Tá. E o Ingo, e essa questão dos pneus, assim, e a diferença que você sentia ali da. Que diz que A o questão, pneu ele faz toda a faz diferença toda a ali, né, diferença, no mas equipamento, o né? pneu, no primeiro ano, 79, o pneu tinha que ser radial, medida 185, 73, eu não lembro qual era a medida, mas você Certo. podia correr com qualquer marca. Aí, por exemplo, uma vez, nesse ano 79, foi a minha melhor colocação, nós descobrimos que o pneu Goodyear, acho que era G800, não lembro, ele era mais rápido na pista de Goiânia, porque ele era um diâmetro um pouquinho menor, Sim. encurtava a relação de marcha, você saía mais rápido da curva, né? Ganhamos, o Alencar Júnior ganhou, eu fui segundo. Foi meu único pódio em 79, no meu ano de estreia. Dali para frente, começaram a ser pneus padronizados para todo mundo, por contrato. É Sim. o pneu, foram muito tempo pneu Pirelli CN36, 5 estrelas, pneu radial. E a gente fazia umas artimanhas lá, pegava um pneu zero, comprava 3, 4 jogos de pneu zero, levava nessas empresas de cauchutagem e mandava raspar o pneu. Nossa. Você pega um pneu zero e põe para uma esmilhadeira lá para raspar, Sim. para baixar o perfil do pneu. Porque quanto mais careca, Hum. melhor é. Tanto é que hoje em dia todo mundo corre de slick, que é um pneu Que careca, né? bacana.
Então, a gente sempre estava nisso, né? Todo mundo procurando melhor performance dentro daquele pneu homologado pelo regulamento. Aí, um certo ano passou para pneu slick, o cara passou mais rápido, mas é igual para todo mundo, entendeu? Não dá Sim. para dizer, eu levei vantagem. É igual para todo mundo, Nossa, que evolução, né? com certeza. O Ingo, e eu vi que você falou de uma corrida, né? Que você meio que te puniram lá pelo peso do carro, que a equipe acabou não Sim. vendo. E você largou em 32º. Isso foi em Curitiba, foi ano de 97. 97. A equipe do Action Power, o preparador era o Rosinei Campos, o Meinha, que até hoje Sim, ainda está dominando a Stock Car, ele é o mago da categoria. Lá nós ganhamos 3 campeonatos na sequência. E naqueles anos, 96, 97, 98, a categoria tinha muitos carros inscritos, muitos. Hoje em dia é limitado em 32. sim. Mas naquela época era liberado, chegou a corrida lá atrás, teve 60 carros inscritos. Nossa. E aí o que determina o grid de largada é uma conta matemática, largura da pista versus comprimento. Aí nessa Certo. pista pode largar 30, 32, 28 carros. E nessa corrida de Curitiba, tinha 32 carros que poderiam largar e ficaram fora mais, sei lá, meia dúzia, né? Eu fiz a pole position no sábado e meu carro foi para a balança, vistoria técnica após corrida, ele estava abaixo do peso, coisa de 600 gramas, Sim. que não é nada, mas é o regulamento. Sendo que o meu carro estava correto. O que estava errado era a balança do autódromo. Puxa vida. Ela não tinha sido aferido corretamente. Mas o erro foi da equipe em não checar o peso do carro Entendi. naquela balança que vale antes dos treinos. Aí acabou a classificação, aí fui informado que eu tinha sido desclassificado por causa dessas 600 gramas, ia largar em 32º. Falei, porra, largar em 32, por melhor que eu seja eu, o carro, é difícil, Sim. né? Aí no domingo amanheceu uma chuva daquelas, uma chuva assim, absurda. E eu, modéstia à parte, sempre andei muito bem na chuva. Eu ganhei a corrida assim, disparado. Foi uma coisa assim Puxa. espetacular, espetacular. E quando acabei, falei, caraca, o que eu fiz aqui hoje foi fantástico, né? E o interessante é o seguinte, que eu vim andando muito rápido na corrida, alguns concorrentes, outras equipes, viram que eu estava andando muito rápido, acharam que eu estivesse usando pneus especiais, que Sim. a Pirelli tinha fornecido para mim pneus especiais para andar na chuva. Ou seja, enquanto eu estava lá correndo, dando um show, os caras foram reclamar do meu carro. Puxa. Aí acabou a corrida, foram olhar, o comissário técnico falou, não, o pneu dele é igual a todo mundo. Eu sempre digo isso, desculpa, é da aleijada é a É muleta. mais ou menos, O hein? cara, em vez de falar, o que eu tenho que fazer para melhorar, fica botando defeito na coisa dos outros, É entendeu? verdade. Mas essa foi uma corrida, sempre eu respondo, essa corrida mais emblemática para mim dentro da Stock Car. De Deve ser tantas, um. tantas, tantas que eu fiz coisa de mais de 300 corridas na Stock Car, não sei o número exato, mas Nossa, 370 e alguma corrida assim. Essa foi a que me marcou mesmo. sensacional, viu? Ingo, deixa eu só agradecer aqui o nosso patrocinador, né, o Renan lá da Demicon. Renan, obrigado. Estamos aqui com o Ingo, tá? É muito importante isso para nós, né? Grande abraço, viu? Ô, Ingo, eu queria, não posso deixar de falar, porque isso é uma coisa até pessoal, né? Eu vejo, sigo lá, acompanho o seu instituto, né? Que eu acho que isso aí é uma coisa maravilhosa, sensacional, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para nós. Vamos lá, esse instituto nós criamos, a ideia surgiu em 2005. Eu queria achar uma maneira de retribuir o que a vida me deu. Sim, Primeiro eu nasci com talento. Talento você não adquire, você nasce com. Consegui transformar o talento em profissão. Não tem nada sim, melhor que trabalhar naquilo que você tem paixão por fazer. é E verdade. dentro da minha profissão barra diversão, eu fui bem sucedido. Falei, cara, eu quero Sim, retribuir. Aí surgiu a ideia de fazer um instituto, que é uma casa de apoio à criança com câncer aqui em Campinas. Nós começamos com o projeto, como eu disse, em 2005, fizemos todo o estatuto, tudo regulamentado dentro de Brasília. Aí fomos atrás de recursos para construir. Nós temos 30 chalés, como eu acabei de dizer, que abrigam 30 famílias em tratamento das crianças com câncer. E o Instituto fica literalmente vizinho do Centro Infantil Boldrini, aqui em Campinas, que é um centro de referência mundial em termos de tratamento da criança com câncer, é um protocolo internacional. E lá nós temos o Instituto, as obras terminaram em 2007, 17 de abril de 2007 entrou a primeira família,
E estamos até hoje lá, já são agora 17 anos, 18 anos, abrigando as famílias lá e já passaram mais de 20 mil pessoas lá, entre crianças e Sensacional. acompanhantes. E eu sei que a gente faz muita diferença na vida dessas pessoas, Com porque certeza. as crianças, a gente abriga muitas famílias que vêm de lugares muito pobres, né? Porque o Boldrini atende as crianças pelo SUS. Sim. São encaminhadas da cidade lá no Nordestão, do Centro-Oeste lá. E se essas famílias não tivessem onde ficar durante o tempo do tratamento da doença das crianças, elas largariam esse tratamento, porque não tem dinheiro. Tem Sim. um menino que ficou com a gente lá 7 anos. O Matheus, 7 anos. imagina uma família ficar durante 7 anos pagando aluguel, pagando hotel. É Meu Deus. impagável. E são famílias, de uma certa forma, bastante humildes, né? Então a gente abriga essas famílias e é um trabalho que me dá muito prazer. Então, parabéns, viu, Igor? E é assim, essa doença terrível, né? Em adulto, em criança, mexe mais com a gente ainda, né? Com certeza. E você lá, assim, aceita alguma doação? Tem alguma coisa assim Claro, se que a a gente gente vive pode. 100% de doações, né? Que a gente possa, né, deixar Eu aqui vou passar para. o site que lá tem um link de contribuição, mas eu sempre digo o seguinte, hoje em dia, 90% ou mais por cento da arrecadação financeira vem do meio do automobilismo, né? Sim, Das corridas, eu sou lógico, eu sou bem conhecido, mas principalmente tenho muita credibilidade lá no meio, né? sim. Então o pessoal sabe que eu faço um trabalho correto, né? E volta e meia aparecem ações, como apareceu agora recentemente, coisa de um mês atrás, uma ação com o Clube dos Proprietários de Ferrari. Fizemos um Puxa, evento e arrecadamos uma grana legal, muito importante, que ou seja, de bacana. alguma coisa do meio automotivo, né? Então eu capto isso tudo lá. E de doações, assim, que nem você que está assistindo aí, se quiser ajudar, o site é www.ingohoffman.org.br, Hoffman com 2 Fs e 2 N. E lá tem um link contribuições, você abre lá, tem todas as informações. A gente recebe muitas doações desse tipo, assim, que a gente não Que consegue muitas bacana. vezes nem identificar. O pessoal faz um depósito na conta, ou pede um boleto, a gente emite boleto, pode fazer com cartão de crédito, tem todas as maneiras de ajudar. Eu não sei se, né, mas é uma maneira, se você, né, puder depois, né, nós temos lá em Sorocaba o Clube da Porsche, que é o PCS, né, Porsche Clube Sorocaba, e Eu já depois, fiz eventos com o Clube da Porsche, não de Sorocaba, é, também foi muito bom para mim, chamava Talk Show, Talk, um clube de Ferrari Talk, não sei o que lá, sim. Então a gente Talk, poderia organizar alguma coisa, né, para, né, se for, né, interessante, eu acredito que seja, né, então a gente põe a disponibilidade aí, né, com para, certeza, tá? tudo que vier de ajuda é bem-vindo. Com certeza. Vamos lá, Ingo. Eu queria agradecer e ó, tem esse livro aqui do Ingo, maravilhoso. Eu vou ganhar o meu, né, autografado com certeza. E eu queria que o Ingo vai autografar isso aqui também e nós vamos disponibilizar ele aí para um sorteio. Quem sabe a gente pode até fazer alguma coisa, né, referente ao instituto lá, tá? Nós vamos ver o que a gente pode fazer. E o Ingo já vai autografar aqui, nós vamos filmar certinho. Então, quem seguir lá o canal, tá? Quem tiver interesse, nós vamos sortear esse livro aqui, ó. Autografado pela lenda viva aqui. Ingo, eu acho que é isso. Quero te agradecer, só que antes, né, como você dá muita palestra, né? Você até te peguei de surpresa aqui. Você tem o que você pudesse deixar uma mensagem aí de motivacional, alguma coisa, né, para as Cara, pessoas, no mundo que a gente vive hoje, né, que as coisas estão tão exatamente. Eu difíceis. tenho no meu Instagram uma frase que minha Hum, filha me mostrou, sei lá, 25 anos atrás, que é Run your risk, follow your dreams, traduzindo, corra risco e persiga os seus sonhos. Entendeu? Quando eu li isso, falei, cara, essa é sensação, uma até verdade arrepiou. que tem. E eu tive coragem de correr atrás do meu sonho, entendeu? Santo. Porque eu iniciei em 72, como eu falei, a minha mãe me deu muito apoio. Ela falou pro meu pai, deixe ele seguir o sonho dele. Em 72, quando o automobilismo era um esporte de muito mais risco do que hoje. Sim, Eu acho que muita gente tem que correr atrás do seu sonho. Não pode ter medo, entendeu? sim. E essa frase, corra risco, persiga seus sonhos, o risco que eu corria não era o acidente, era não ter o patrocínio para continuar. Esse era o risco, entendeu? Difícil, né? E eu fui atrás, entendeu? Então eu acabei me dando bem, mas eu sei muita gente que gostaria de ter feito, não foi porque não teve a tal da coragem de fazer. Sim, E tem que ter muita consciência que não é fácil, é difícil. Por exemplo, especificamente falando de carro de corrida.
Aquele cara que quer correr de carro, isso acontece até hoje muito comigo. Os pais chegam, meu filho é a reencarnação de Ayrton Senna, ele ganha tudo que é corrida de kart indoor. Quero botar ele na Fórmula 1. O pessoal não tem a menor ideia do envolvimento financeiro disso aí. Para chegar na Fórmula 1, hoje um garoto, eu sei, eu estou meio por dentro de números, para ele chegar na Fórmula 2, que é o último degrau para chegar na Fórmula 1, estamos falando de 80 milhões de Meu reais, Deus. entendeu? Quer dizer, é complicado, entendeu? É muito complicado. Mas, por outro lado, o cara não pode deixar o sonho dele de lado. Mas tem mais uma coisa, falando especificamente em relação a quem quer correr de carro. Esquece o sonho de Fórmula 1, esquece. Tem tantas maneiras de ser bem realizado, bem sucedido dentro de automobilismos regionais, nacionais, como a Stock Car aqui no Brasil, ou tantas outras categorias na Europa que não são a Fórmula 1. Acho que todo mundo que está focando na Fórmula 1 está louco, porque ele não vai chegar lá. Não vai. Então, foca em correr em Endurance, o WEC nos Estados Unidos, na Europa, alguma IMSA nos Estados Unidos. Sim, tem muitas categorias aí. Mas o importante é não deixar o sonho morrer. É isso aí. E assim, só finalizando, Igor, o que que você acha hoje da categoria da Stock hoje? O que que você... Bom, a categoria está numa fase totalmente nova, né? São carros revolucionários comparados aos de antigamente. Tivemos 2 etapas esse ano já. Os carros ainda estão numa fase de desenvolvimento, vamos dizer assim. Tem acontecido muitos problemas de quebras que no passado não aconteciam. No passado, raramente você via um Stock Car quebrar. Nas 2 primeiras etapas em Interlagos foi bem triste. Muitos carros quebraram. Na segunda etapa, que foi agora, semana passada, em Cascavel, já quebraram menos carros, mas isso precisa ser evoluído. Mas é normal de uma categoria nova. E eu estou muito feliz, ainda mais com esses carros que estão sendo utilizados agora, né? O SUV, né? Que é Ficaram lindos também, né? Os carros ficaram maravilhosos, Maravilhosos. maravilhosos. Eu me lembro quando foi lançado isso ano passado, aquele torcedor de sofá que fica lá só olhando e reclamando, né? Agora é caminhonete. Os carros são maravilhosos, sensacionais, Sensacionais muito mesmo. rápidos e atende à demanda do mercado. Hoje em dia, a maioria dos carros são SUV, entendeu? Exato. Então, tá muito legal essa É, carro. nós temos lá em Sorocaba, né, Votorantim, a escuderia Bandeiras, né, Sim, que do é Átila Abreu, um sim, orgulho lá aham. para nós do Átila. É em Então tô Votorantim, sempre na lá. realidade. A Isso, oficina que é, dele. para nós é Sim, eu divisa sei, ali, aham. né? Mas é Votorantim lá no condomínio Bandeiras e eu Eu sempre tive tô lá, lá. espetáculo lá. Nossa, é maravilhoso. Espetáculo. O Átila, ele entrou no meu lugar quando eu parei de correr em 2008. Puxa Ele, vida, em 2009, eu trabalhei com ele. Em 2009, 2010, ele entrou no meu lugar na equipe. que Então, tem uma amizade bacana. muito grande com ele. Cara, gosto muito dele, do pai dele e do Pai dele, João. o João Cara, Abreu, são família, sensacionais. família espetacular mesmo, viu? Eles são referência para nós lá na região. Isso. O Igor, só para finalizar, o que que você está achando do Bortolotto aí? Nossa Fórmula 1. Bortoleto. Bortoleto, desculpa. Do Bortoleto. É, Cara, ele tá muito, muito bem, cara. Ele chegou lá na Fórmula 1 com todas as credenciais, foi campeão da Fórmula 3 no primeiro ano, coisa rara. Foi campeão na Fórmula 2 no primeiro ano, mais raro ainda. Ele tem todas as credenciais. O problema é, o carro não é competitivo e o problema maior é aquele povo brasileiro que não entende de automobilismo, é, pensa que o Bortoleto vai chegar lá, vai fazer o que o Ayrton, que o Emerson, que o Piquet fizer. Não vai fazer. E esse pessoal começa a queimar. Eu fico revoltado com isso. Como eu disse, aquele torcedor de sofá que sabe a nunca botou a dificuldade, bunda né? num carro, não sabe o que é, fica detonando. Ele tem um potencial incrível, depende dele ir para equipes com carros mais competitivos. É isso. E desejar boa sorte para ele, porque está Com certeza. representando o nosso país, né, Ingo? Com certeza. Ingo, então é isso. Queria te agradecer de coração, Valeu, tá? obrigado. Gratidão mesmo por nos receber Valeu. aqui, né? Por essa história maravilhosa. Então, e não esquece de seguir lá o nosso canal, curte lá, ativa o sininho, tá? Que são lendas vivas, assim como o nosso Ingo Hoffmann. Valeu, abraço.